dia, boa tarde. Eu me chamo Ana Luísa Pedrosa Camilo, sou estudante do curso de licenciatura em Artes Visuais, na UENG, e também membro do LabFront. O trabalho intitulado Jogos Locativos e a Experiência com o Entorno de Belo Horizonte, uma análise, foi desenvolvido em coautoria com a Priscila Rezende Portugal, que é estudante de mestrado no PPG-GOC da UFMG e também é membro do LabFront. Nossa proposta descende das pesquisas do Laboratório de Poéticas Fronteiriças, que vem investigando sobre os campos entre arte, ciência, tecnologia e seus possíveis desdobramentos. O LabFront é um grupo de pesquisa de desenvolvimento e inovação, cadastrado no Diretório CNPq, certificado pela UENG e coordenado pelo professor Dr. Pablo Gobira. A gente busca consolidar uma área de pesquisa, produção artística e teórica nas diversas fronteiras, sendo elas dos saberes, das linguagens artísticas, do conhecimento científico e tecnológico. Para a gente, é importante dizer que a pesquisa da qual resulta esse trabalho ainda está em curso, e este é apenas um fragmento das nossas discussões. Nosso trabalho parte do recorte de estudos sobre jogos digitais, em busca de refletir as relações entre jogos e a utilização de tecnologias de georreferenciamento, que já estão presentes no cotidiano das cidades há pelo menos umas 2 décadas. A fim de compreender a concepção de realidade, tempo e lazer, como que essa concepção é alterada, né, pelos usos dessas tecnologias em regiões com entornos das cidades grandes, por exemplo, partimos de conceituações sobre realidade, sendo ela social, virtual, aumentada, diminuída, mista, entre outras, mas também a gente se desdobra sobre as ecologias pluralistas e mídias locativas. E, a partir disso, analisamos as modificações ao longo dos anos com o advento das tecnologias digitais e refletimos como as indústrias dos jogos têm se apresentado em um experimento, vamos dizer, social, talvez, desses conceitos. Um exemplo que a gente julga importante e gostaria de trazer aqui para ressaltar sobre as tecnologias relacionadas ao Sistema de Posicionamento Global, o GPS, são os impactos delas no cotidiano urbano dos transeuntes. Este sistema está bastante relacionado, né, aos serviços de georreferenciamento e geoprocessamento, que permite o levantamento de dados de determinado local. Então, para realizar a nossa pesquisa, a gente traz como exemplo o aplicativo Movit. Movit é um aplicativo que promove a acessibilidade urbana dos ônibus pela cidade. O transporte de ônibus em muitos pontos da região metropolitana de Belo Horizonte não conta com aquelas informações sobre os horários. Então, as pessoas que ficam esperando os ônibus em determinados pontos da região metropolitana não conseguem saber quanto tempo ele vai demorar ou se ele passará. E aí isso se difere da experiência, por exemplo, em Belo Horizonte, né, onde nos pontos de transporte coletivo a gente consegue ter mais informações sobre as linhas. Neste sentido, o aplicativo Movit vai apresentar os horários dos ônibus, incluindo os das regiões metropolitanas, e vai se basear na localização do usuário para informar qual o horário do ônibus que ele vai passar em determinado local. Dessa forma, a gente observa que o aplicativo altera a concepção do usuário sobre a realidade, no sentido em que possui relação direta com o desejo em atingir um objetivo, que é fazer o uso do ônibus. Além disso, a noção de tempo também se altera quando o transporte público se atrasa. E aí, essa informação sobre ele não ter passado, o porquê dele não ter passado, ou se alguma coisa tiver acontecido para além, o aplicativo não é capaz de prever ou de notificar esses problemas que podem ter ocorrido ao longo do transporte. Mas aí a gente se pergunta, né, qual que é a relação disso com os jogos locativos e a experiência com os arredores da cidade. E aí a gente traz, então, um pensamento de Lúcia Santaella, né, porque, de acordo com essa pesquisadora, a ecologia pluralista se refere a uma expansão de parâmetros que era utilizado para definir produções e práticas culturais de linguagem e comunicação. Sendo assim, a ecologia pluralista recorre a contextos sociais, temporais, espaciais e ambientais para projetar as redes de culturas e lógicas operacionais. A gente também aproveita para trazer o conceito de mídias locativas, de Lemos, em 2006, no qual o autor define como, abre aspas, um conjunto de tecnologias e processos infocomunicacionais cujo conteúdo informacional vincula-se a um lugar específico. Fecha aspas. Tais processos a gente identifica como uma permissão e recepção de informação, que de determinados lugares e objetos. Dessa maneira, a gente relaciona esses conceitos já citados com as práticas de lazer e mercado, segundo o Werneck, em 2001, na cidade. A gente entende por jogos locativos os jogos os quais compreendem funções de mídias locativas, como anteriormente citadas, que utilizam serviços de geolocalização e coleta de dados ligada a um determinado local. De acordo com Luiz Adolfo Andrade, em 2016, os jogos locativos se diferenciam de outros jogos digitais pela obrigação dessa incorporação desse tipo de serviço, além de serem utilizados por dispositivos móveis como tablets e smartphones. E ainda, segundo o autor, os jogos que utilizam do espaço urbano como um tabuleiro mediador entre jogo, jogador e realidade, além de alterar a forma de jogar, altera também a noção de lugar pela utilização de tecnologias georreferenciadas, permitindo, assim, que a cidade seja um círculo mágico,
uma expressão utilizada por Johann Huizinga em Homo Ludens, mais orgânico. Em Lemos, 2017, na página 58, observamos que os jogos locativos, abre aspas, produzem especialização pela inserção de capacidades informacionais e telemáticas em lugares e objetos, fecha aspas. De acordo com Policarpo, em 2021, a ascensão das tecnologias móveis com os dispositivos, como câmeras e sensores, permitem que o usuário interaja com o seu entorno. Então, a gente traz aqui o exemplo do jogo Pokémon Go, muito conhecido por sua tecnologia de georreferenciamento e também por seu desdobramento em realidade aumentada. O Pokémon Go tem sua jogabilidade muito semelhante aos aplicativos de localização, com interface amigável e ainda para contribuir com a imersão do jogador, apresenta locais estratégicos para captura e treinamento dentro do jogo. A interatividade online e simultânea com a vivência na cidade traz reflexos importantes que a gente gostaria de analisar, sendo eles o cruzamento entre mercado e lazer e o impacto disso no deslocamento da região metropolitana para Belo Horizonte e vice-versa. Em nossa análise, o Pokémon Go se torna capaz de fazer o usuário trabalhar durante seu tempo de lazer em prol de um mercado que só cresce desde o advento das tecnologias digitais, o próprio mercado de jogo. Neste sentido, o ócio, durante os finais de semana, são preenchidos pelo entretenimento que incentiva uma locomoção pela cidade a fim do usuário atingir os objetivos do jogo, capturar e treinar personagens do jogo Pokémon. Dessa forma, a gente busca analisar a experiência do usuário ao que se refere à sua realidade no espaço urbano e a interação de jogos locativos na região metropolitana de Belo Horizonte. Quando tocamos nesse ponto, julgamos importante ponderar sobre a falta de acessibilidade da população metropolitana de BH nos centros urbanos do estado de Minas Gerais, principalmente aos finais de semana, quando os transportes públicos têm horários reduzidos pela metade. E aqui a gente nota uma relação de subjugação do ser humano com os jogos digitais e a inteligência mercadológica ao produzir entretenimento que desloca sentidos, sensações e pessoas pela cidade, atuando como uma falsa impressão de lazer. Para ilustrar como o movimento dos jogos locativos podem influenciar e provocar a adesão da comunidade que a consome, modificando a paisagem espacial, a gente vai usar como exemplo o evento Community Day, que aconteceu no dia 22 de maio de 2022. Através do seu site, a empresa Pokémon convocou os treinadores, como são chamados, né, os usuários que jogam o jogo, para se reunirem em locais específicos pelo mundo, em um mesmo horário, e comemorarem o Dia Comunitário de maio de 2022, denominado Geodude de Alola, que é um Pokémon de uma região de Alola. E aí, buscando essa hashtag, né, Community Day, no Instagram, é possível ver, através de registros e relatos pelas redes sociais, que o encontro, de fato, teve um quórum a nível mundial, conforme convocado, e observamos também que o encontro aconteceu em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, na região da Savassi. Ao mesmo tempo que a gente vê os jogos locativos e como eles nos acompanham, e permitem a manutenção dessa atividade lúdica, né, em terrenos de jogos diversos, a gente nota também que é um movimento que mantém a hegemonia dos grandes centros como ambiente de lazer, afastando usuários que vivem as regiões mais afastadas dos centros e do hipercentro da cidade. Segundo o Policarpo, em 2019, a adesão de jogos locativos implica na autorização da captura das nossas rotinas e torna possível sistematizar nossos hábitos e preferências, de modo que atuamos como consumidores ideais, ao mesmo tempo que também nos coloca na posição de coautores do mapeamento realizado pela empresa. Isso também determina a circulação de públicos específicos. A partir da leitura do livro Lazer e Mercado, de Werneck, Stoppa e Isayama, buscamos pensar no tempo livre da sociedade atual, onde Demazy, em 2000, na página 136, nos ajuda a compreender o efeito das máquinas no gozo, na tomada e na economia do tempo livre. Nesse sentido, o que Demazy nos diz é que nós herdamos uma tecnologia extremamente sofisticada e que nos permite fazer e consumir cada vez mais produtos, e sempre com menos esforço físico e com ampla repercussão no modus operandi da sociedade. Portanto, entendemos que o que dissertamos aqui é apenas um recorte da nossa pesquisa e do trabalho que estamos desenvolvendo. A gente observou que há muito ainda a ser explorado e que a indústria de games vem crescendo progressivamente. Então, compreendemos também que a cidade, como terreno de jogo, é uma possibilidade ambivalente que se consolida cada vez mais, não só pela imersão proporcionada, mas também pelo fornecimento de informações que reverberam para além dos jogos digitais, como vemos em Almeida Mota, 2017, e Policarpo, em 2019. Aqui estão as nossas referências que utilizamos para nos basear na nossa pesquisa. E é isso. Agradecemos. Era isso que a gente gostaria de propor como reflexão. E agora nos resta convidá-los para continuar essa discussão. Muito obrigada.